Olá, você que nos assiste. Este é o programa Palco Mackenzie, numa edição especial sobre o Mackenzie Voluntário. Mackenzie Voluntário que já existe por muito tempo no Mackenzie, desde 2004, exercendo ações solidárias. Começamos no campus Mackenzie e hoje por todo o Brasil, diversas ações. Nós temos 247 projetos cadastrados nesse ano de 2015, com 1.138 ações. E não poderíamos hoje falar de todas, mas nós temos 3 projetos hoje aqui representados que nós queremos retratar para vocês. E lembrando que o Mackenzie Voluntário é uma maneira de integrar todo esse universo mackenzista para fazer o bem, porque fazer o bem faz bem o ano inteiro. Nós vamos ver a primeira matéria e logo em seguida entrevistar o nosso primeiro convidado. Assista conosco. A Constituição determina que todos tenham direito à educação. Mas isso não garante a mesma qualidade de ensino para todas as pessoas. Felizmente, tem gente que luta contra essa realidade. É o que a gente vê no cursinho Mackenzie Solidário. O projeto reúne professores voluntários para dar aulas de reforço a dezenas de alunos do ensino público. Todos os sábados, os alunos se reúnem aqui, na Igreja Presbiteriana de Casa Verde. O dia começa com lanche reforçado e um momento devocional. Depois, é hora de ir para a sala de aula. Aqui, eles percebem que se preparar para a vida adulta exige mais do que apenas decorar informações. É preciso saber pensar e assumir compromissos. Eles relatam que a maioria deles nunca viram o conteúdo que está sendo ministrado e a cobrança que é feita, eles são obrigados a fazer exercícios, tarefa, coisa que não é a realidade da vida deles. Matérias como literatura, que antes davam medo, são desmistificadas com métodos de ensino mais eficientes, como dinâmicas de grupo e atividades de contextualização. Quando a gente aprende o contexto histórico da época, você começa a entender melhor a obra. Então, não deixa de ser uma leitura tão maçante, porque você entende o que estava ocorrendo na época para que o autor escrevesse daquela maneira. Os alunos aprovam. Basta ver a reação deles depois das aulas. É muito bom, as aulas são bem dinâmicas, assim, a gente aprende muita coisa, temos ótimos professores. Eu acho muito legal estudar desse jeito, eu acho que é muito mais produtivo. Eu acho que o aluno consegue aprender muito mais. As matérias são iguais, mas você consegue aprender de um jeito diferente. Os encontros de sábado são apenas parte do projeto. Os alunos têm ainda acesso a tutores via internet para ajudá-los nos estudos. E o melhor de tudo é que o esforço voluntário está dando resultado. E os pais e as próprias notas, o boletim já reflete o quanto isso tem contribuído e ajudado na vida de cada um desses jovens. Além de preparar os alunos para desafios como Enem e ProUni, o cursinho traz a esperança de transformação na vida de cada jovem. E transformação é um dos motores do programa Mackenzie Voluntário, do qual o projeto faz parte. O Mackenzie Voluntário é uma iniciativa que promove a solidariedade entre as pessoas. E educar uma pessoa é um gesto imenso de solidariedade. Fazendo com que essas pessoas tenham um ganho, seja em conhecimento, seja em desenvolvimento, seja em profissionalização, você acaba realmente agregando valores importantes para a pessoa individualmente, mas inclusive para o núcleo familiar. E com as aulas, os alunos aprendem mais do que história, matemática ou literatura. Eles aprendem que é possível sonhar com o futuro. Eu pretendo fazer psicologia e eu pretendo prestar no Mackenzie. Estou estudando para isso. E para falar sobre o cursinho preparatório de Enem, vestibular, as grandes catracas da vida, nós temos conosco hoje o professor Washington Carlos de Almeida, do Direito aqui do Mackenzie. Professor, como nasceu esse projeto? No coração de quem
Coração de Deus acima de tudo, mas como nasceu isso no seu coração? Como nasceu esse projeto? Fala para nós. Uma necessidade, bom, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. É uma alegria muito grande estar aqui. Por ser mackenzista de graduação, de formação, eu sempre senti a necessidade de podermos externar aquilo que nós tínhamos de conhecimento àquelas pessoas mais necessitadas de todas as classes sociais em relação ao aprendizado. Então, a busca do conhecimento é algo que deve estar colocado ao alcance de todas as pessoas. E nós vimos que, atualmente, o ensino, essa porteira do conhecimento, ela está cada vez mais difícil do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Haja vista nós termos aí greves sucessivas na rede pública de ensino, na rede estadual, e também a forma de ministrar o conteúdo, o aprendizado. Não é mais como no nosso tempo, né, pastor Ion? Nós estudamos em colégio de Estado. Hoje, o ensino ficou muito seletivo. Então, uma maneira de nós equilibrarmos essa diferença social foi uma forma que eu encontrei, que Deus colocou no meu coração inicialmente, para que nós pudéssemos compor uma equipe que pudéssemos equilibrar essa defasagem de conhecimento que existe hoje na rede de ensino. Então nós temos, junto com a gerência de ação social, quando eu apresentei o projeto aqui no Mackenzie, o reverendo Joel sempre se mostrou assim, aberto, ajudando, dando ideias, e nós montamos então esse projeto para que nós fizéssemos um trabalho social, levando o conhecimento àquelas pessoas para que pudessem ter uma oportunidade no vestibular, não igual, mas pelo menos próximo ao que se espera num cursinho vestibular. Pelo pouco que nós vimos ali, né, na filmagem, na matéria que foi exibida aqui, nós vemos que vocês conseguem transcender a área do ensino. Nós vimos ali lanche, nós vimos ali internet à disposição dos alunos, professores de plantão. A que ponto vocês têm conseguido transcender a realidade pura e simples da informação em sala de aula? O aluno é o nosso objetivo final, mas em volta desse aprendizado existe uma família, existe uma sociedade e existe também um ponto que nós devemos buscar. Como assim? A pessoa que está envolvida no projeto, ela tem sempre algo a mais que ela deve ter, que ela merece ter, vamos dizer assim. Então a família, ela também se envolve no projeto. Ao apresentar o projeto na igreja presbiteriana, a nossa preocupação é não onerar a igreja, é buscar a parceria. Então todo projeto voluntário nosso é uma parceria. Então, por eu ser advogado e ter clientes, né, na área de supermercado, na área de commodities, nós buscamos uma parceria. Nós apresentamos também às empresas o nosso projeto, em parceria com o Mackenzie, e pedimos aquilo que nós queremos, o que nós necessitamos. Olha, se nós temos um projeto onde nós vamos oferecer alimentação, nós precisamos de alimentos. O supermercado pode nos dar pão, pode nos dar leite, feijão, arroz, ingredientes para salada? Sim. Qual é a quantidade? A partir desse momento que nós temos os meios, nós vamos planejar como nós vamos desenvolver o projeto. Então, o jovem, ele chega, ele toma o café da manhã, ele participa das aulas, ele almoça e antes de ir embora ele toma um lanche. É um trabalho semelhante que nós desenvolvemos em Santo André, junto ao Tiro de Guerra de Santo André, onde nós começamos a trabalhar com 30 crianças de favela, da favela Tamarutaca, né? Tivemos o apoio do saudoso prefeito Celso Daniel, onde ele nos manteve e remeteu toda a alimentação necessária. Hoje o projeto ainda existe, com 120 crianças. Mas, respondendo à tua pergunta, a família é envolvida. A família é envolvida. Porque a criança, a criança, o adolescente, o jovem que está no projeto, ele tem todo o atendimento psicossocial. Por exemplo, o professor Fabiano, do Mackenzie, ele fez o teste vocacional. Nós centralizamos as nossas atividades na gerência de ação social, pedimos à gerência, a gerência contactou a faculdade de psicologia, através do professor Fabiano, eles foram até a igreja,
e aplicaram nos alunos, uns 40 alunos, o teste vocacional. E escolher o que vai fazer para o resto da vida, aos 16, 17 anos, é uma tarefa muito difícil e às vezes até cruel. E perguntas como essa nós vamos discutir no próximo bloco. E a TV do Bem volta daqui a pouquinho. Não saia daí, voltamos num instantinho. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. Olá, seja bem-vindo de volta à TV do Bem. Hoje o programa Palco Mackenzie, especial destacando o Mackenzie Voluntário 2015. São mais de 200 ações promovendo o bem, não só culminando no mês de outubro, o mês de aniversário do Mackenzie, mas o ano inteiro. TV do Bem. E está aqui conosco também, além do professor Washington, o Marcial da Silva, e junto com a sua equipe, aqui nesse programa, falando do Dia das Crianças no Jardim Pantanal. O Marcial é funcionário do Mackenzie há 18 anos. 18 anos. 18 anos trabalhando aqui. Como que surgiu esse projeto? O que vocês fizeram ali, naquele lugar tão carente do bem? Como é que você diz? Primeiramente, boa tarde. Descreve o projeto. Seja bem-vindo. Já era voluntário quando nós fazíamos ali no Bento Bicudo, já sendo funcionário, trabalhando pelo Mackenzie. E aí você deu um convite do Valdeci, fazendo o Jardim Pantanal, que é uma comunidade carente, que é Espaço Alana, Jardim Pantanal, né? E aí, daqui mesmo, nós fomos trabalhando, chamando os vários parceiros, para começar a fazer esse trabalho bonito lá. E quem tem ajudado você a fazer esse trabalho bonito? Apresenta esse pessoal. A todos, o Mazinho, o Valdeci, que já faz parte... Tem que levantar a mão. Mazinho, o Carlos e o Fábio. Carlos, Fábio... E o Valdeci. Valdeci, que já faz parte do projeto. Né? E o que vocês têm feito lá? Qual o tipo de ação que vocês têm feito para as crianças ali no Jardim Pantanal? Nós fizemos várias ações. Teve brinquedos, pula-pula, piscina de bolinha, lanches, refrigerantes. Entendeu? E... Qual foi a parceria do Mackenzie? O que o Mackenzie ajudou vocês? Qual foi o papel do Mackenzie nesse projeto? O Mackenzie ele fortaleceu, eles cedem a oportunidade de ajudar a gente nas camisetas, né? Faz o trabalho que eles fazem, sempre está apoiando a gente. E as parcerias, né? Dos comércios. Assim como o professor Washington no bloco anterior falou de parceiros, né? O Mackenzie foi um grande parceiro, além do pessoal do bairro. Do bairro, o pessoal daqui também do Mackenzie. E qual assim, o retorno que você viu? Qual foi a grande satisfação para vocês em fazer o bem para essas crianças? A alegria das crianças, né? E as famílias foram alcançadas também? Nossa, bastante. Ok. Bastante. Eu queria então levar o microfone aqui, né? Pedir para o Valdeci também falar um pouquinho do projeto. Vamos lá, Valdeci. Depois dessa entrevista, você não vai poder mais andar em shopping center, vai todo mundo querer um autógrafo seu. Então, com esse sorriso contagiante, fala um pouquinho o que foi o Mackenzie voluntário lá. Boa tarde, primeiro, no Jardim professor. Pantanal. Boa tarde. É muito gratificante de ter participado desse projeto, principalmente de ser ali que eu conheço um pouco daquela comunidade do Jardim Pantanal, né? Isso é uma comunidade carente. E de poder, sempre eu passava lá e falava, poxa, eu vou um dia fazer o Mackenzie voluntário nessa comunidade. Você tem 20 anos de Mackenzie? 20 anos. Mais tempo que o Valdeci. Mais que o Marcial. Que o Marcial. Isso. E convidei o Marcial para ser. Eu falei, Marcial, você não quer ser líder para a gente fazer esse projeto no Jardim Pantanal? Ele falou, sim, posso ser. Aí a gente começou a chamar as pessoas para participar, funcionário... outras pessoas que não são funcionários. E essa foi a primeira edição, vocês têm feito? Essa é a primeira edição no Jardim Pantanal. Eu tenho outro que estou na terceira edição, que não é em São Paulo. Eu tenho outro Mackenzie voluntário, que eu sou líder, que não é em São Paulo, é a terceira edição que eu acabei de fazer. Tá? E aí a gente começou a chamar as pessoas, né? Como você estava perguntando do Mackenzie, o Mackenzie também entra com a parte financeira, ajudando a gente, além de ajudar com as camisetas, nosso financeiro também, e ajuda a contrapartida, a gente chamar o comércio para participar junto. As pessoas que são da comunidade também, que lá tem comércio,
para ajudar a gente. É mãe para participar do Mackenzie voluntária, mãe das crianças que participam também. Essa é a parte principal que eles querem, né? E vim conhecer o Mackenzie, que muita gente da periferia não conhece Mackenzie. O que é Mackenzie? Mackenzie é o quê? Então, isso é legal para ir até a periferia. Hoje, as pessoas nem conhecem jamais, mas antigamente, as pessoas... Mas o que é Mackenzie? Eu sempre entendo que quando nós falamos em Mackenzie voluntário, existe uma causa por trás. Existe um nome por trás. Existe uma ação maravilhosa por trás. E ele disse que o Mackenzie, então, está por trás desse projeto. Nós vamos ver o vídeo do Jardim Pantanal e nós falamos um pouco desse projeto e nós vamos falar um pouco desse nome por trás da causa Mackenzie voluntária. Ao todo, quase 500 crianças passaram pelo Espaço Alana, no bairro Jardim Pantanal, no extremo leste de São Paulo, capital. O que você está mais gostando hoje? Do pula-pula. Do pula-pula, da cama elástica e do castelo. Você sempre vê esse tipo de brincadeira aqui na comunidade? De vez em quando. Isso é bom? Muito. Por quê? Porque é bom que a gente fica mais soltando o corpo pra lá e pra cá. O Espaço Alana faz parte de um projeto que busca fomentar o desenvolvimento local por meio de ações socioeducativas e de articulação comunitária. E foi esse espaço que recebeu mais uma ação da 12ª edição do Mackenzie Voluntário. Essa ação é de extrema importância, onde que desenvolver atividades lúdicas, como brincadeiras e brinquedos à disposição da comunidade, eles não têm acesso com facilidade no decorrer do dia a dia. Além das brincadeiras, a criançada ganhou presentes e um dia recheado de sabores. Temos 1.500 lanches, temos 25 pacotes de refrigerante para distribuir para a criançada. O Mackenzie, o Bob's, a Boulevard, vários patrocínios ajudou nós. E o comércio aqui do bairro. E a ajuda não veio só dos patrocinadores. Voluntários de todas as partes vieram contribuir para tornar o dia dessa comunidade inesquecível. Everton, por exemplo, é colaborador do Mackenzie e morador do Jardim Pantanal. Ele se cadastrou para ser voluntário e levar a missão da instituição aos beneficiados do projeto. O Mackenzie, não só aqui como em outros lugares, ajuda muitas comunidades, crianças, e focando principalmente para quem necessita muito. Isso é muito, muito gratificante, não só para mim, mas para todos os pais que estão aqui, podendo trazer seus filhos. Então nós vimos a matéria sobre mais uma ação, nesse caso no Jardim Pantanal, extremo leste da cidade de São Paulo. Está aqui conosco o Maciel e também os seus amigos. E nós vamos falar um pouquinho do Acampamento do Bem. Vou pedir o microfone para a Laísa. Laísa, o que é o Acampamento do Bem? Você tem 1 minuto. O Acampamento do Bem está comemorando 10 anos em 2015. É um acampamento direcionado a crianças em vulnerabilidade social, crianças de abrigos, de ONGs. E o Mackenzie convida essas instituições ao longo do ano e realiza em 2 dias, num fim de semana, um acampamento destinado a essas crianças. E esse é o acampamento do Mackenzie no Cabo Sul. Isso, no acampamento do Mackenzie. O espaço, né, é um espaço do Mackenzie e nós trazemos essas crianças dessas instituições para poder participar desse fim de semana conosco. E o que tem por trás do acampamento? Quais são as atrações que você poderia nos contar que acontecem lá? Nós responderemos no próximo bloco, a Laísa responderá no próximo bloco e a TV do Bem volta já já, falando sobre o Mackenzie Voluntário, edição 2015. Até já, não saia daí. O programa TV do Bem, Palco Mackenzie, está de volta e estamos na nossa edição especial sobre o Mackenzie Voluntário 2015. Diversas ações, porque fazer o bem faz bem o ano inteiro. Nós estamos falando aqui com a nossa convidada, a Laísa. A Laísa estava falando sobre o Acampamento do Bem. E você estava dizendo que o Acampamento do Bem atende comunidades, atende
instituições, levando crianças para o nosso acampamento lá no Cabo Sul. O que acontece lá? O que torna o acampamento do bem tão especial, Laísa? Bom, o Acampamento do Bem, ele é uma participação do Mackenzie Voluntário muito interessante, porque ela envolve a educação básica do Mackenzie, né, o Colégio Mackenzie de São Paulo. Então, os alunos, desde a educação infantil até o ensino médio, são envolvidos nesse projeto de várias formas. Os alunos da educação infantil e Fundamental 1, né, que são os menores, até uns 10 anos, eles contribuem com o acampamento doando alimentos. E os alunos do Fundamental 2 e Ensino Médio, eles são voluntários. Nos 2 dias, no final de semana, onde acontece o acampamento, esses alunos do Ensino Médio estão com as crianças e nós incentivamos eles a proporcionarem esse fim de semana um momento especial e inesquecível para essas crianças. Então eu poderia dizer que voluntariado também é um exercício, ele é um aprendizado. Exatamente, com certeza. A gente desenvolve isso desde os pequenininhos porque nós queremos mostrar e fazer essas crianças aprenderem que elas podem influenciar e transformar o ambiente onde elas estão e ao redor delas desde muito pequena, né? Você não precisa ser adulto para poder fazer isso. Com o que você tem, você pode contribuir. E então, no fim de semana especificamente, durante esses 2 dias, os alunos do ensino médio e os outros adultos também voluntários que são funcionários do Mackenzie e ex-mackenzistas, aliás, ex-mackenzista não, né? Porque uma vez mackenzista, para sempre mackenzista. Para sempre mackenzista, estão presentes lá nesse fim de semana e para desfrutar do ambiente da chácara do Mackenzie, que tem piscina, que tem quadra, campo. Então, essas crianças que não têm acesso a esse tipo de lazer com frequência ou nunca, né, muito raramente, ou nem têm acesso a esse tipo de lazer, eles têm esse fim de semana para desfrutar disso, com refeições muito reforçadas, muito caprichadas, e também tem um momento de devocional, de palavra, e da gente levar um pouco também do amor de Deus, né, desse referencial. É o alimento espiritual reforçado. Exatamente, reforçado, porque muitas dessas crianças, elas não têm a referência de pai e mãe, né? E está lá a equipe, na presença também do pastor Josué, que está liderando esse projeto há muito tempo. Ele apresenta para eles um referencial ideal de pai, né, que é Deus. Porque essas crianças que muitas delas não têm pai hoje, um dia serão pais, e elas têm que ter o referencial correto para poder exercer, né? Então, a gente apresenta isso no acampamento também. O professor Washington falou sobre preparação de vestibular, de FUVEST, de universidades públicas, do Enem. O Enem passou, não é mais algo para medir apenas o desempenho de uma escola, mas também virou um vestibular também. Podemos considerar o Enem um vestibular. E a Laísa citou o ensino médio, então você atende um público mais jovem. E quais têm sido os retornos desse projeto, desse investimento, que já são 8 anos, preparando adolescentes para o desafio do vestibular, e se tem havido algum retorno nesse investimento para esses meninos? Sim, nós temos um acompanhamento pedagógico, através da coordenadora Daniela, que ela solicita aos pais e aos alunos que tragam o boletim escolar. E nós podemos observar que, a partir do momento que o jovem é atendido pelo nosso programa, do Mackenzie Voluntário, ele tem um desenvolvimento acima daquilo que ele vinha obtendo sem a participação no curso. Esse acompanhamento é importante porque dali nós vamos delimitando qual é o aproveitamento que está sendo passado a ele e os resultados também. E 100% dos casos, os alunos melhoraram. Não só em notas, em quantificação de notas, mas também em disciplina em sala de aula. Porque eles estão sendo assistidos, eles estão recebendo uma orientação educacional, que ela é norteada, em primeiro lugar, pelos princípios bíblicos, porque nós passamos também os valores a essas pessoas. Não fazemos acepção na seleção de nenhuma pessoa, de nenhum tipo de religião. Nenhum credo. Nenhum credo, nada. Tanto que dos 40 alunos, apenas 2 eram cristãos, né, no início. Mas com o passar do tempo, a gente foi apresentando a pessoa de Jesus Cristo a essas pessoas e isso foi formando um valor diferenciado dentro da família.
E o acompanhamento, isso reflete também no desenvolvimento escolar, na nota dele, a disciplina. Ele começa então a pensar mais a longo prazo, não só no vestibular, no Enem em si, mas entendendo que talvez o Enem e o acesso a uma boa faculdade é fruto de um ensino médio bem feito, e isso ele tem aprendido lá. Tem aprendido. Nós procuramos passar esses valores para eles, e é interessante também que, a partir do momento que ele passa a frequentar um ambiente que ele sabe que ele está sendo preparado para ter uma oportunidade maior na vida, ele também absorve mais. Ele também, por si próprio, ele absorve mais. E, Marcial, você falando aqui agora há pouco, disse que o sorriso no rosto de uma criança não tem preço. Você tem conseguido, então, influenciar muitas pessoas fora do seu ambiente de trabalho, não só no Mackenzie, mas pessoas da própria comunidade que você assistiu. E como a comunidade tem visto isso? Eles terminaram então o projeto dizendo alguma coisa que ano que vem tem mais, solicitando mais pessoas querendo se envolver? Mais pessoas querendo se envolver, agradeceram, né? Mais gente já procurando o José Valdeci. A querer participar mais, é todo ano que a gente vai fazer, a gente faz uma vez por ano. Que joia. Eu fico muito feliz de ver essas ações, essas matérias que nós pudemos assistir. E eu disse agora há pouco que por trás do Mackenzie voluntário existe um nome. Um dia alguém disse, bem-aventurado, o melhor é dar do que receber. E todo Mackenzie voluntário existe um nome por trás, uma grande causa por trás, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós queremos honrar, a quem nós queremos glorificar, porque entendemos que quando Jesus aqui esteve, não tinha onde reclinar a cabeça, e fez o bem o tempo inteiro, a ponto de viver nossa vida, morrer nossa morte, e morte de cruz. Fazer o bem, faz bem o ano inteiro. E este é o nome por trás da causa desse grande universo, maravilhoso universo chamado Mackenzie. Você que nos acompanhou, Deus abençoe, você seja bem-vindo e venha e assista o próximo programa. TV do Bem, Mackenzie Voluntário 2015. Deus abençoe a todos. Obrigado, professor Washington. Obrigado, Marcial. Obrigado aos colegas do Marcial que nos visitaram. Obrigado, Laísa. E a você que está em casa, um grande abraço. Até o próximo programa.